Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar falando agora, né, sobre os casos que a gente conhece como fobia, tá bom? Que também faz parte, né, é, das neuroses ou das psiconeuroses de defesa, tanto faz, né? Então vamos só relembrar um pouquinho, né, dessas questões, né? Então assim, a gente tem o campo das neuroses e dentro das neuroses, né, a gente vai ter a histeria, que a gente já viu. A gente vai ter a neurose obsessiva compulsiva, que também a gente já viu. E a gente vai começar hoje, né, a falar sobre as fobias, tá? Que na realidade representa o último grande campo, né, assim, das neuroses mesmo, tá bom? Então, é um assunto, né, que é bastante interessante, né, para a gente estar fechando o campo das neuroses numa visão psicanalítica, né, obviamente. Depois a gente vai fazer, né, a gente vai retomar as questões da histeria, das obsessivas compulsivas, da fobia, vai pensar ela dentro de um outro tipo de contexto, né, e vai, inclusive, realizar uma análise, né, pelo CID-10, né, pelo DSM-5 também, né, pensando nessas diversas coisas, tá bom? Então, estamos, né, hoje no que compete a gente, que é para estar falando sobre a neurose fóbica, né, ou a fobia, que por muitas vezes é tratada pelo Freud como uma histeria de angústia, tá? Depois eu falo um pouquinho disso aqui para vocês também. Lembrando que, assim, né, como a gente viu na nossa última aula, a gente viu um pouquinho sobre neurose obsessiva compulsiva, mas assim como eu queria trazer assim para vocês, né, de que, no caso, esse campo, né, da fobia faz parte de um quadro de uma neurose, e assim como toda neurose, aquela questão clássica, né? A gente vai pensar numa neurose como um conflito existente entre o eu e o isso. Então, o eu, né, frente às pressões, né, a pressão que o isso acaba exercendo no eu, o eu, né, vai ter que se utilizar do recalque como um grande mecanismo de defesa, né? E é justamente a partir do recalque frouxo, frente a tanta pressão do isso, que a gente vai ver o quê, né? A produção dos sintomas, né? E aí esses sintomas, eles vão estar se voltando, né, novamente para o eu, né, de alguma forma. Na histeria, os sintomas vão se dar a nível corporal, né, a nível conversivo, vai estar voltando ao eu. Na neurose obsessiva compulsiva, tal como a gente viu na nossa última aula, a gente vai acabar sendo, assim, a um outro tipo de nível, né, a um nível mais de pensamentos e de atos. E hoje, né, que a gente vai estar vendo as questões de uma fobia assim mesmo, a gente vai ver que a gente vai ver uma liberação de uma angústia que precisa ser ligada a algum tipo de algum objeto externo, tá? E aí esse objeto externo é que vai estar sendo caracterizado como objeto fóbico, né? Como aquilo que vai trazer fobia. E pode ser medo de algum bicho específico, medo do escuro, medo de alguma situação, né? Então aí a gente vai estar vendo um pouquinho aqui que vai estar no centro disso tudo, beleza? Então vamos, né, começar a falar um pouquinho sobre a fobia a partir disso tudo. E não teria como falar assim para vocês da fobia sem também estar trazendo, né, um outro caso do Freud, né, um caso que ele vai estar atendendo, mas não vai estar atendendo ao mesmo tempo, né, vocês vão entender o porquê. Que é o caso, né, de um menino que originalmente, né, de um homem, né, depois, né, posteriormente, que se chamou Herbert Graff, né, como tem uma questão da demanda, assim, esse Herbert Graff. Então, mas aí a gente conhece ele comumente, né, como o caso do pequeno Hans, tá? Vou até anotar aqui, né, o caso do pequeno Hans. E o Hans, ele vai ter um medo específico, né? Um medo de cavalo, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso tudo. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, né, as coisas que eu já coloquei. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da borracha, né, para ficar um pouquinho mais rápido, tá bom? Então a gente não pode perder de vista, né, pessoal, né, obviamente, toda a questão
que envolve qualquer neurose, né? Afinal, a fobia ela vai se enquadrar dentro de uma neurose, tá? Fobias. Não vou falar hoje para vocês sobre a questão do pânico e tudo mais, sobre os panicados, né? Porque eu acho que ele merece uma coisa meio que à parte. Vou estar falando um pouco disso assim para vocês numa aula que for falar mais sobre as questões de depressão. Depois vocês vão ver o porquê, né, que eu vou estar falando para vocês sobre pânico no aula sobre depressão, tá? Mas, mas acho que vai ser bacana, né? Acho que depois vocês vão entender a grande razão disso tudo, tá? Mas vamos começar então, né? Vamos começar aqui, né, discutindo um pouquinho do caso do pequeno Hans, né? Que também vai se dar em 1909, né? Tal como o caso do Ernst Landser, né? Que a gente trouxe na nossa última aula, que vai ser o caso do Homem dos Ratos. Inclusive, ele vai estar no mesmo livro, né? No volume 10 das obras completas do Freud, né, que é da versão da imagem, aquela versãozinha azul. Vai ter essas duas histórias clínicas, né? O pequeno Hans e o Homem dos Ratos, né? O pequeno Hans, na verdade, se vocês forem buscar o artigo, vocês até encontram como pequeno Hans, que ele acabou ficando famoso por esse nome, tá? Mas o título original do livro é Análise de uma Fobia em um Menino de 5 anos, tá? Mas o pequeno Hans, que o Freud acaba adotando esse pseudônimo de Hans, mas para quem tiver interesse, quiser buscar um pouquinho a vida desse rapaz, né? O nome dele original é Herbert Graf, né? E ele também é conhecido, né? Aliás, acho que eu vou deixar isso para depois, no final da aula, só para vocês ficarem curiosos, né? O que virou esse Herbert Graf, tá bom? Lembrando que o pequeno Hans, a gente vai trazer um medo específico de fobia de cavalo. O Herbert Graf, só para deixar de ser spoiler, ele vai ser um cuidador de cavalo. Tô brincando, não vai ser cuidador de cavalo, tá? É que eu só achei que ia ser meio engraçado, mas, enfim, só eu que tô dando risada, esse que é o problema de aula EAD, né? Enfim, vamos lá então, né? Então vamos contar um pouquinho, né, sobre como que foi o contato, né, desse Herbert Graf com Freud, que não foi um contato direto, mas ao mesmo tempo foi, tá, um contato direto. Só para deixar a aula um pouquinho mais bonitinha, para quem tiver, né, curiosidade, né, de quem que foi esse Herbert Graf, a gente tem aqui uma figurinha bem simpática, já estou sendo um pouquinho spoiler. Opa, tem foto minha aqui. Que vai ser esse rapazinho aqui, olha lá, né? No colo, né, do professor Freud. E ele fala desse professor, tá? Que vai acabar sendo fundamental, né? Tudo isso por quê? Porque o pai dele também vai ser professor, tá? Mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso do Herbert Graf agora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o que a gente vai ter, né? O Hans, tá? Acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o Hans, ele foi um caso que o Freud não atendeu. Quer dizer, o Freud atendeu, mas não atendeu. Por que eu estou falando isso para vocês, né? O Hans, ele, ele era filho, né, de um amigo, de um conhecido do Freud. E aquela coisa, né, pessoal, que vocês vão estar vivenciando, mas eu aconselho vocês a não fazerem isso, tá? Mas assim, vira e mexe, vocês vão receber dúvidas, assim, de amigos de vocês. Ah, você é psicólogo? Ah, então, o meu filho, o meu pai, o meu irmão, lá, 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 né? Bom, a gente estava falando do começo da psicanálise, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu era que esse amigo trazia alguns relatos para o Freud e o Freud dava uma espécie de uma supervisão, tá? O Freud meio que supervisionava. é, Então, o amigo do Freud ia lá, né, e falava um pouquinho do Hans, o que o Hans estava fazendo, e por aí vai. E o Freud dava uma supervisão, né, e falava assim, olha, fala isso pro seu filho, pergunta isso pro seu filho, né, e por aí vai, tá? Mas, enfim, né, algumas dicas que o Freud dava, assim, eu acho, é meio complicado, assim, né, de estar falando, assim, porque, bom, o pai do Hans não é o psicólogo do Hans, né, não era o analista do Hans.
mas dá pra gente pegar e tirar grandes lições, né, desse caso específico do Freud, não somente em relação às questões da fobia, mas a gente vai conseguir entender várias e várias outras coisas que o Freud acaba nos trazendo. Tudo bem? Então, o Freud meio que dava supervisão, tá, para o caso. E o pai que atendia, tá bom? Bom, o caso do pequeno Hans, né, ele vai ter um grande marco, né, de quando vai começar a questão das fobias do Hans, né? Bom, a fobia do Hans, ele vai ser concomitante, né, ou melhor, né, ele vai se dar após o nascimento da sua irmã, tá bom? Da sua irmã, Hannah. Olha como o Freud é criativo, né, assim, em relação a dar nomes, né? Hans e Hannah, né? A mesma coisa, sei lá, tipo, se fosse aqui no Brasil. É o caso, deixa eu pensar. O caso do Paulo e que tem uma irmã que chama Paula, né? Tipo, não tem nada. Bom, enfim, desculpa aí se alguém que chama Paulo tem uma irmã que chama Paula, tá? Mas eu acho que é muita falta de criatividade do Freud aqui, né? Hans e Hannah, tá bom? Mas vamos lá. Bom, a criança, então, o Hans, né, ou Herbert Cass aqui, né, ele começa a ter uma fobia bem específica, né, que começa com medo de sair de casa logo após o nascimento da Hannah, né. E, bom, aí acho que na cabeça de vocês, né, pelo fato de fazer psicologia, vocês começam a pensar, certeza que é porque tem medo de perder o lugar, porque a irmã tá roubando o lugar. Tá, bom, acho que a gente pode pensar nessas coisas também, né? Mas acho que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né, do que essas pequenas coisas mesmo que vão aparecendo, tá? De pequenas inferências, assim, né? Mas olha só. Então, o Hans começa a ter medo de sair de casa. E isso que é uma coisa curiosa. Por quê? Né? Então, ele vai estar falando, né, assim, de que na verdade ele vai ter muito medo de sair de casa, porque ele vai ter medo de cavalo, né? Bom, e aí que vai estar uma questão que é muito interessante, tá? Por quê? Porque o cavalo, né, vai ser uma coisa que a gente vai estar chamando de objeto fóbico, né, do objeto que vai trazer fobia ao Hans. Só que o cavalo há pouquíssimo tempo atrás, era um objeto de amor, tá? Vou até botar aqui bem no cantinho, para a gente não esquecer disso, né? Então, é o cavalo, que vai trazer fobia, mas o cavalo, antigamente, né, ou assim, há pouco tempo atrás, era um objeto de amor, o Hans gostava muito de cavalo. Mas aí, do nada, ele vira, né? Ele começa a ter muito medo, né, desse animal. E aí que está uma primeira consideração, que é a seguinte. Uma coisa é a gente ter medo de cavalo em São Paulo, né? Porque raramente você vai ver um cavalo. Outra coisa é você ter medo de cavalo, sei lá, né? Em Viena, né? Na época do Freud. Por quê? Porque todo o transporte era feito a cavalo. Outra coisa é a gente ter medo de cavalo em algumas cidades pequenininhas, né? Assim que vocês veem em cidades pequenas. E vira e mexe também vai aparecendo alguns cavalinhos por aí também, tá bom? Então, obviamente o Hans ia ter muito medo de sair de casa. Por quê? Porque lá fora tem cavalos. Misterioso, né? Vamos deixar para ir resolvendo, né, todas essas questões. Eu agora tenho que fazer, né? Vou encerrar esse primeiro vídeo porque eu tenho um limite de 15 minutos, tá? Depois eu vou gravar um segundo vídeo agora.